Dali, galera, beleza? Vitor aqui na área de novo, tranquilo, analista do UFC Lucrativo. E é nosso segundo vídeo, porém o primeiro vídeo a gente resolveu upar no YouTube, não era nossa intenção ainda começar o nosso canal ali falando das lutas, era um vídeo específico para a galera que está no nosso canal, nosso grupo de apostas, né? E eu queria começar esse segundo vídeo, né? Assim como começo de qualquer coisa, a gente vai evoluindo. Então, nesse segundo vídeo, eu queria apresentar um pouco do nosso trabalho, apresentar aí quem é o Vitor, agora aqui no YouTube, falando um pouco do nosso trabalho, né? Então, nada mais justo do que apresentar um pouco, falar um pouco de onde a gente vem, né? Eu já aposto no UFC, já tem bastante tempo, né? O UFC Lucrativo foi criado a partir disso, eu já tem 3 anos apostando, 4 anos apostando no UFC, tá fazendo agora em 2022, desde 2019, início de 2019. E a partir disso eu vi que o mercado era bem deficitário, né? Bem poucas pessoas apostando de forma profissional. E eu já venho de uma origem ali do poker também, sou jogador de poker profissional. E vi a necessidade de me profissionalizar, ganhar dinheiro constantemente. Então comecei a apostar por conta própria, comecei a estudar, a consumir conteúdo de fora e adequar também uma metodologia de análise e metodologia que eu falo realmente é uma forma de estudar, né? Onde eu avalio as apostas, avalio as linhas, avalio as tapes, de acordo também com um pouco de conhecimento prático também, de acompanhar lutas há bastante tempo, já gosto de luta desde da adolescência, então isso dá um pouco mais de conhecimento ali também. Já pratiquei Muay Thai, então é, essa mistura, né, essa curiosidade também e por ser do mercado já de renda variável fez com que eu criasse esse canal que nada mais é do que as nossas sugestões de apostas, né? Toda semana, em quase todos os eventos, de forma responsável, de forma com gestão de banca, e o nosso grupo, ele é basicamente voltado a isso, para apostas nos eventos de MMA, né? A gente tem uma metodologia e a gente, todo final de semana, tem sugestões de apostas com gestão de banca, e quem acompanha o nosso grupo já sabe como é que funciona, beleza? Eu vou deixar o, o grupo, o link do grupo aqui embaixo na descrição para a galera. E quem quiser entrar, né? Vou deixar o Instagram também, já tá ligado como é que funciona, né? Então, somos uma comunidade ali com o intuito de difundir essa nossa maneira de apostar, essa maneira de ver as apostas de forma lucrativa e não como alguma coisa para degenerado, beleza? Então, a gente hoje vai trazer também, no segundo vídeo, vai trazer a luta principal do UFC 277, tá? Que vai ser em Dallas. Esse evento é um evento bem específico também. Eu resolvi criar esses vídeos porque é um evento bem complicado, um evento difícil. Então, para contextualizar nossas tomadas de decisões, eu resolvi criar esses vídeos e pegar passo a passo ali do que eu estou estudando, do que eu vi e passar aqui para os senhores, beleza? Então, essa luta co-principal, que a gente já está aqui com as duas feras, né? Brandon Moreno, Kai Kara France, são dois caras duríssimos ali do peso mosca. Brandon Moreno vai lutar agora se eu não salvo engano, eu acredito, pela cinta interina, né? Essa luta. O Davidson ficou de fora aí por N motivos, e não vem ao caso. Mas essa luta é pelo cinturão interino, são dois caras que vêm de boas lutas, estão no auge, são realmente os melhores da categoria junto com o Davidson, né, caras a ser batido. Então a gente vai começar falando um pouco do Kai Kara France, tá, galera? Na verdade, vamos começar ali do Brandon Moreno, que eu acredito que é um cara que é o favorito, tá? Realmente. Eu queria trazer esse insight, porque o Kai Kara France é um cara que vem como underdog em muito, já falando ali na perspectiva de apostas, realmente, né? Esse é o nosso objetivo. Falar não somente quem vai ganhar, mas falar sobre as apostas em si, né? Sobre o que é lucrativo, sobre o EV esperado. Então, o Kai Kara France é um excelente underdog, já começamos por aí, né? Ele vem como underdog em várias lutas, vem se mantendo bem, ganhou agora do Askar Askarov de forma convincente, né?
A gente vai chegar lá, mas muita gente, um amigo do grupo também, que trabalha, que é nosso cliente, ele pediu para mostrar essa luta para a gente fazer essa análise, então eu estou fazendo ela para vocês aqui por conta disso, tá? Então, excelente underdog, já se demonstra isso, e a gente vai começar mostrando aqui, perdão, me adiantei, mas já mostrando um pouco de por que ele é um bom underdog, né? O Kai Kara France. Na última luta contra o Askar Karov, ele veio a 4,50. Beleza, galera? Essa aqui são as odds, são os preços que ele veio nas últimas lutas. Eu tenho acesso a isso, tá? Essa última luta aqui não está mostrando, não lembro quanto veio, a 1,76 contra o Rogério Boltorini, ele era realmente favorito, mas contra o Cody Garbrandt, eu acho que ele era, eu acho não, ele era um underdog também, tá? Um excelente underdog. Então, o Kai Kara France, falar um pouco também sobre o histórico dele agora, né? Vem de uma vitória sobre o Askar Askarov via decisão, né? Que foi uma luta interessante da gente falar. Até esse meu amigo do grupo, Salve Gerto, falou para eu comentar um pouco sobre os estilos, né? Da luta, de lutas anteriores, né? Mas eu queria pontuar alguma coisa aqui sobre metodologia de estudo, tá? Que é bem importante. É, Às vezes, quando a gente vai implementar um ritmo de estudo, que a gente sempre se coloca à prova disso durante toda a semana, vários dias, repetidamente, a forma com que a gente separa os estudos faz muita diferença, como a gente chega às tomadas de decisões, né? Então, o que que acontece? Especificamente nessa luta, ela é uma revanche. E eles já se encontraram, porém, eles vêm evoluindo. Diferente da primeira luta que a gente falou, que é a Juliana Penha com a Amanda, né? Que são lutadoras que é uma revanche entre elas seguida, tá? Então, provavelmente, o que que uma precisa fazer? Anular onde a outra foi melhor. É essa que é aí que parte a metodologia do estudo. Então, essa luta agora, a gente precisa dar uma olhada nas lutas anteriores, diferente da Amanda, tá? Então, Vitor, como é que você define isso? Eu defino isso pela importância dos estilos, pela importância e principalmente pela evolução do atleta. O atleta, ele vai evoluindo, né? E uma luta seguida da outra não é tanto tempo assim, principalmente para atletas igual a Juliana e a Amanda, que já são experientes, elas vão se melhorando a questão de um estilo contra a outra ali. Já se enfrentaram, já são muito experientes na questão de evolução de treino também. Ou a parte física pode ser uma parte importante, né? Mas a questão técnica ali é um ajuste, eu acredito, diferente dessa luta, que o Kai Kara France já vem de dois, três, quatro, cinco lutas. Então a gente precisa olhar ali como ele vem, né? Como o Kai Kara France vem ganhando, como ele vem se apresentando, porque é uma evolução, são 4 anos, então realmente é uma evolução constante. Então, em relação à metodologia de como estudar, isso é muito importante aqui na minha opinião. Eu defino dessa forma. Beleza? Então, o Kai Kara France teve lutas contra o Askar Askarov, Cody Garbrandt, Rogério Bontorin. Essas duas lutas aqui essas três lutas, essas duas aqui contra o Rogério Bontorin e o Cody Garbrandt foram bem parecidas. Já essa aqui foi totalmente diferente. E já dá um ponto importante para o Kai Kara France de quando ele lutou em 2019 contra o Brandon Moreno. Ah, o que, Vitor? Eu acho que aqui dá uma questão de experiência. Por quê? Ele lutou diferente contra o Rogério Bontorin, ele lutou igual contra o Rogério Bontorin e o Cody Garbrandt, como agressivo, colocando golpes fortes sempre e indo para um pouco mais para frente, tá? E contra o Askarov, ele já conseguiu lutar de outra forma, de maneira mais técnica, de maneira andando um pouco para trás, com medo de ser quedado. E foi quedado, tá? E é um ponto bem interessante de trazer para análise também, que ele foi quedado e conseguiu se sobressair, né? Conseguiu defender, conseguiu desajustar a posição de um cara que tem um chão
no que tem, na verdade, não chão. Tem um wrestling muito bom, um chão também bom, mas a parte de wrestling é diferente ali da parte de jiu-jitsu, né? Então, essa parte de wrestling dele é muito boa, a pegada, ele conseguiu se desfazer, fazer força, e é um cara que a gente sabe, o Kai Kara France é bem forte. Então, já falando sobre essas duas lutas, em questão de estilo, eu acho que o Kai Kara France é um cara que está evoluindo, né? É um cara mais experiente, muito diferente da primeira luta contra o Brandon Moreno, que foi um vareio, né? O Kai Kara France não conseguiu fazer muita coisa, o Brandon já tinha um boxe muito alinhado, tem um boxe muito alinhado, é o melhor boxe da categoria, na minha opinião. Ele sobra nessa questão do boxe, e é um ponto importante na hora que a gente estiver cruzando aqui os dados, que ainda não chegou o momento, tá? Então, o Kai Kara France é um cara que normalmente luta contra lutadores um pouco já maior, ele é um pouco maior na questão é, é, do tamanho, né? Ele é um pouco, na verdade, ele é um pouco menor, é um pouco mais baixo, mas a envergadura dele é maior, né? Ele é um cara mais longo, e isso, assim, é bom para ele. Ele é um cara que trabalha com bastante volume, trabalha com volume e força, né? É um ponto importante dele. E mas, no geral, como ele é um cara que bate com mais força, essa questão de volume vai entrar um pouco depois na questão da análise, né? Acredito que para esse combate ele vai começar a ser mais cuidadoso, principalmente porque o Brandon Moreno também tem as quedas e tem as posições bem ajustadas, né? Então, a gente já deu uma olhada aqui na parte de análise de lutas, um pouco na parte de odds. A gente vê que normalmente ou ele vem muito favorito ou ele vem bem mal classificado. Essa odd aqui foi em torno de 3, eu não lembro exatamente, mas essa aqui foi um absurdo, 4,50. E a gente estava lá, com certeza, conferiu, pegou essa odd alta, beleza? Então, era o que eu queria trazer para vocês aqui, do Kai Kara France, tá, galera? Ele é um cara que, outra coisa que eu ia mostrar também, que para não passar batido, tá, do Kai Kara France. As estatísticas dele, tá, com relação à trocação, tá, com os golpes, que é o ponto forte dele, beleza? Então, ó, ele é um cara que tem 18, que tem no total 24, 33 lutas. Dessas 33, ganhou 11 por nocaute, tem 12 finalizações no primeiro round, uma precisão bem alta nos golpes, 4,84, 33,51, né, de golpes absorvidos. E isso que eu queria chegar aqui, nessa parte importante. Os golpes significativos dele, né, que no total no UFC são 504, grande parte são na cabeça, tá? E na perna também, 20%. Chuta bastante as pernas, tá? É um ponto bem importante. Esse ponto é importante para para o nosso cruzamento de dados depois, tá? Então, esse chute nas pernas aqui, guardem aí, bem importante, tá? Então a gente já viu que ele bate bastante na cabeça, tem um volume bom, né? Tem bastante luta no UFC já. É um cara com volume que bate forte, tá? O golpe significativos conectados, 4,84, beleza? E então ele é esse cara que bate forte, que chuta nas pernas, tem o Muay Thai bom, tem uma coisa interessante de se falar é que ele tem uma defesa de queda, tem um wrestling bem ajustado, tem bastante força. Então, ele tem esse ponto importante também, tá, galera? De ser um cara defensivamente bem bom, de ser um cara que consegue defender bem, né? Porque difícil de lutar contra um cara bem completo como o Brandon Moreno, que bate em cima, tem um boxe bem alinhado, pode te derrubar, que foi o que aconteceu também na primeira luta deles, né? Ele foi derrubado, eu acho que 2 vezes, salvo engano. Perdão aí, galera, toma um pouquinho de água aí. Acho que já falamos bastante sobre o Kai Kara France, tá? Então, voltando aqui, os pontos bem importantes, né, do Kai Kara France. Eu vou abrir um bloco de notas aqui, tá? Deixar ele bem aqui embaixo. Depois a gente já começa a falar um pouco sobre isso. Então, o que que a gente achou de importante no Kai Kara France aqui, tá? O que que ele é? Quais são as principais características do Kai Kara France? Vou anotar.
beleza? Ó, volume de golpes com bastante força. Eu acredito que esse é o jogo dele. Boa noção de distância, tá? Eu acredito que ele tem mais armas do que a maioria da divisão. Chute, cotovelos, etc. Tá? Boa defesa de queda, bom wrestling, defensivo. Importante a gente frisar, tá? O que mais que a gente pode anotar aqui? Volume de golpes, boa noção de distância, mais armas que a maioria, boa defesa de quedas, tá? Eu acredito que basicamente esses principais pontos do Kai Kara-France, tá? Eu vou anotar um ponto importante que a gente deixou aqui, que foi bom alto volume de chute, de low kicks. Beleza? Isso aqui vai ser bem importante para o nosso casamento de dados depois. Agora, galera, vamos passar para o Brandon Moreno, tá? Essa análise vai ficar um pouco maior, mas é importante porque vai ser bem completa. Vamos passar agora para o Brandon Moreno, galera, tá? Vamos abrir ele aqui, primeiro de tudo, para a gente abrir no BetMMA Tips, que tem todas as informações que a gente precisa, não é todo mundo que tem esses dados. Então a gente vai falar um pouco do crescimento dele a partir da luta contra o Kai Kara-France, que foi em 2019. Ele já havia lutado contra o Askarov, né? Lutou contra o Kai Kara-France, José Formiga, Brandon Royval, e aqui, contra o Brandon Royval, acho que a gente pode falar um pouco a partir do Brandon Royval, que a gente já conversou sobre a luta do Kai Kara-France. Contra o Brandon Royval, foi realmente uma luta bem disparelha, né? Ele estava 1,54 como favorito, finalizou. Primeiro, machucou muito o Royval, conseguiu machucar de mão, estava chutando as pernas também. E a partir disso, ele já derrubou, já estava nas costas, né, do Royval, depois foi para uma posição ali, ficou por cima, algo desse tipo, e depois de ficar por cima já engatou numa posição de, na verdade foi KO, né? Não foi finalização, já engatou numa posição ali de ground pound muito forte e machucou demais o Brandon Royval, que é um cara muito promissor na categoria também, está melhorando, mas foi um passeio em 2020. E a partir disso já foram 3 lutas contra o Davidson, né? E o que acontece? Cara, impressionante. O Brandon, eu acredito que ele é um cara já muito regular, um cara muito completo. Então, o que a gente pode esperar dele de evolução? Ele sempre traz praticamente as mesmas coisas dentro dessas lutas contra o Davidson, né? A primeira luta foi o empate, e ele trouxe, como sempre, um boxe muito alinhado, que são os pontos importantes dele. Boxe muito alinhado, uma parte defensiva, uma parte ofensiva de quedas também, um jiu-jitsu muito afiado, é um cara completo, tem uma noção de distância muito boa, tá? E é um cara duríssimo, tem um volume alto e também tem as mãos pesadas, tá? Então, tudo isso traz ele para ser um lutador muito completo, um cara que brigou de igual para igual com o Davidson, realmente foi, na segunda luta, foi aquilo ali, né? Foi realmente, parecia ser fácil, né? Mas o Davidson não estava num bom momento, então é isso que é importante, ter questões de níveis, né? Essa análise do Brandon é meio complicada até, porque as últimas 3 lutas dele contra a mesma pessoa faz a gente pensar que ele não evolui, mas não é o caso. Nas 3 últimas lutas, o Davidson foi superior não, ele foi muito bem, né? Então, o Davidson conseguiu melhorar, principalmente a questão do peso, a questão de recuperar na luta e trazer mais força, que eu acredito que pode ser ali o antídoto do Brandon Moreno, trabalhar com força, trabalhar com precisão, né? O Davidson conseguiu dar alguns knockdowns, eu acho que no segundo e no terceiro round, salvo engano, 2 knockdowns duros, mas ele conseguiu sobreviver,
Acho que foi no final do terceiro ou do segundo round, ele deu um knockdown, já caiu ali no Katagatame e não foi para finalização porque soou o gongo. Mas para nocautear esse cara, tem que ter uma pegada forte mesmo, tem que ter força, porque ele é bem durado. Então, esses pontos, com relação ao histórico, que eu acho que é importante para a gente ver que a parte de análise ali do histórico, ela é importante, claro. Nesse caso, a gente precisa avaliar bem de perto, mas no final a gente vê que ele é um cara muito completo já. É um cara que vai tão experiente, como eu falei no começo do vídeo, é tão experiente que ele vai olhar os pontos da luta, vai ver onde é mais importante, vai estudar isso, vai evoluir naquilo, vai polir ali, sabe, a luta, o estilo de combate dele. Não vai fazer muita coisa nova, tá? Como eu disse, por ser um cara completo. Então a gente viu as últimas lutas dele. É um cara, deixa eu dar uma ajeitadinha aqui, que vem com odds normalmente entre até um pouco alta, veio a odd 3 contra o Davidson, realmente o Davidson era favorito. No geral, 2,75, 2,40 contra o Kai Kara France em 2019, foi aquele vareio. Então, no geral, ele é um cara bom de apostar, tá? Ó, a gente pode ver a odd performance aqui, como favorito são 5 lutas, no geral, odd 1,66, ganhou 3, perdeu 2, e tem um ROI de 2,59, retorno de 12 a cada US$ 100 apostado. Então, se a cada 5 lutas como favorito eu apostasse US$ 100, aqui, ou R$ 100 que seja, eu ganharia 12. E o meu retorno sobre o investimento, 2,59%. Tá? Como underdog, ele já se mantém melhor. Em seis lutas, ele ganhou 5, tá? E vem em odds médias como underdog a 2,66. E ele teve uma win rate de 83%. Se a gente apostasse US$ 100 em cada luta como underdog, a gente desculpa, US$ 935, retorno de 155 sobre o investimento, tá? Então, ele é um cara bom de apostar também. Se a gente apostasse em todas as lutas, 11 lutas, odd média 2,09, a gente ganharia 947 de retorno. 86% de retorno sobre o investimento aqui no Brandon Moreno. Então, ele é um cara consistente, tá? Ele vem com odds normalmente até um pouco desajustados, mas ele luta parelho contra qualquer um, tá? Então, essa é uma luta bem dura, muito difícil, que eu queria falar para vocês, e começar um pouco aos cruzamentos de dados também, né, dos dois, tá? Isso que eu acredito que é importante. No geral, o Brandon tem um boxe muito alinhado, melhor da categoria. Também tem os low kicks, tá? De uma forma menor, e eu vou mostrar para vocês aqui também essa parte, para não passar batida, tá? Ó, chute nas pernas, tá? Brandon Moreno. Ele tem 634 golpes significativos conectados. Desses 634, 477 na cabeça e nas pernas tem 10%, 64, tá? Como eu falei para vocês, diferente do Kai Kara France, que tem 99. O volume é maior, tá? O volume, ele é maior, mas a precisão do Kai Kara France, ela é maior. E ela é maior também, tá? Os dois, ele tem um volume bom, tá? De chute nas pernas, tá? Mas os dois trabalham bastante na cabeça e o Brandon Moreno tem um volume maior e uma assertividade maior na cabeça, ou seja, ele é um lutador melhor de boxe e ele gosta dessa área, tá? Ele é um cara que tem volume, comparando os dois aqui. Então vamos lá, já fizemos uma análise dos dois. O Brandon Moreno, como a gente já viu, é um cara. Vamos anotar aqui. Um box, volume, volume de golpes altos na cabeça, box alinhado. Uma coisa que eu poderia colocar também aqui, estilo Muay Thai. Beleza? Força. Beleza? Ahn, tentativas de jiu-jitsu ofensivo melhor, né? A gente pode colocar aqui.
Mais finalizações. Vou colocar aqui em cima também. Ahn, low kicks eficientes, beleza? Coloquei aqui para ser menor que o cara Friends, para a gente ter uma análise. E mais experiência com lutas de 5 rounds. Experiência em lutas de 5 rounds, beleza? Durabilidade muito alta. Luta contra Davis. Tranquilo? Então, depois de anotar isso, galera, já a gente vai trocar uma ideia aqui. Vamos fazer de novo uma recapitulação aqui das principais características. Volume de golpes com bastante força, os dois têm isso, tá? A gente conseguiu ver. Porém, o Brandon tem o maior volume de golpes na cabeça e tem mais chute, tem menos chute nas pernas, tá? Então, esse é um ponto importante da análise. Kakara France chuta mais nas pernas e com mais precisão. Brandon tem um boxe melhor, tá? Boa noção de distância, o Kaikara France. Brandon Moreno tem uma excelente noção de distância, principalmente pelo boxe e pela fluidez. Ele é um cara mais fluido, tá? Ele é um cara que entra e sai na distância, que levanta o braço, que a guarda é mais fluida ali, tá? Então os dois são equivalentes. A gente já está começando a comparar os dados, como vocês estão vendo. Mais armas do que a maioria da divisão. Eu acredito que, em relação à parte de striking, o Kai Kara France tem mais armas, tá? Tem os chutes, tem os cotovelos. É um cara que tem mais força, tá? Do que o Brandon Moreno, equivalente, vamos deixar assim. Então, até aqui, eles estão bem parecidos. E eu acredito que, na questão de boxe, o Brandon Moreno é melhor. Mas, na parte de low kicks, o Kaikara é melhor também, tá? Então, uma equivalência ali, mas acredito que o boxe, por ter um pouquinho mais de volume na cabeça, se a luta rolar mais por lá, possa ter um peso um pouco maior nessa tomada de decisão, tá? Kaikara, alto volume de low kicks. Esse é o ponto importante da luta, tá, galera? Duas coisas que eu queria trazer aqui para vocês, que eu acredito que pode acontecer nessa luta. O que a gente, como apostador, começa a fazer são analisar os cenários. Então, para onde essa luta vai correr, tá? Eu acredito que ela vai correr principalmente em pé, possibilidade de cenários. Cenário 1, luta inteira em pé, trocação franca. Mix de luta em pé com quedas, por conta de estratégia Brandon, tá? 3, mix de luta inteira em pé, trocação franca, mix de luta em pé com quedas, por conta da estratégia Brandon. Luta inteira. Vou colocar aqui como estratégia Brandon, quedas. Frequência alta, chão. Beleza? Esses 3 cenários aqui. Então, como a gente vai falar sobre cenários, a gente já começa a ver um pouquinho de probabilidade também para depois para a gente olhar as linhas, tá? Então, o que acontece? Se a gente fosse colocar um peso aqui para cada informação, eu acredito que seria mais importante principalmente a experiência do Brandon, tá? E a parte de boxe que tende a ele ser melhor. Então, a parte de ser favorito, ela vai para o lado do Brandon, tá? Na minha concepção aqui na nossa análise, tá? Então, se a luta for inteira em pé, devido ao volume de golpes na cabeça, tá? Eu acredito que o Brandon pode levar um pouco de vantagem. Mas, dentro desse cenário, vamos falar um pouquinho sobre probabilidade agora. Dentro desse cenário, a luta toda em pé,
quanto a gente acha, vamos falar aqui, que o Kai Kara France ganharia, luta toda em pé? Eu acho que ele seria favorito mais ou menos a 65, 35, tá? 65%, 35%, 35%, tá? Como 65% para o Brandon Moreno e 35% para ele, tá? Dentro desse cenário, eu acredito que muito importante é a parte dos low kicks para ele ser vencedor. É uma coisa que é bem difícil da gente precificar nas odds. O quanto que o lutador vai fazer a estratégia que a gente acha que vai ser eficiente para ele ganhar a luta. Aí entra dentro desses 35% que a gente acha que está dentro, que está definido, tá? Porque se ele não usar essa estratégia, provavelmente ele irá perder. Essa é a minha análise. Então, desses 35%, quanto que ele vai usar a estratégia, o quanto que os golpes duros dele vão ter eficiência contra um cara que é o mais durável da categoria e lutou 3 vezes contra o cara que tem mais força, é o campeão e que tem a mão mais dura da categoria, tá? Eu acho que ela é pouca, tá? Então, aqui para o Kaikara ganhar, a gente falou sobre tudo isso, o que é interessante de entender é que ele precisa chutar baixo. No último combate contra o Davidson ganhou a luta por conta de low kick e botando mãos duras. Se a gente for pensar estilo, o Kaikara é parecido com o Davidson, tem um volume bem alto com bastante força também. E os chutes baixos foram o que fizeram a diferença. Eu não vou mostrar nas tapes aqui, mas vou me organizar para fazer isso, vou mostrar uma outra parte. O Kaikara é um cara que chuta muito, o Davidson chuta muito também, e foi aí que eles conseguiram, e foi aí que ele conseguiu capitalizar, né, no caso o Davidson, para ganhar a última luta, tá? Ele já começou a mancar, o Brandon começou a mancar, o boxe já começou a sair um pouco de linha, a movimentação piora. Então, tudo isso, o ponto forte dele começou a ser minado por conta dos low kicks. Então, dentro desses 35%, o Kai Kara, para a luta ser boa para ele, eu acho que ele precisa chutar e botar mãos duras que vão ser eficientes, vão, mas contra um cara duro, bem complicado. Nesse mix de luta em pé com quedas, eu acho que o Brandon pode conseguir alguma eficiência, mas o Kai Kara defende excelente as quedas. Vide a luta dele contra na verdade, defendeu bem as quedas até um certo momento, mas as finalizações e a mochilada que o Askarov passou no primeiro round, quase todo o round na costa dele, ele aguentou tudo no quadril aqui, sustentou, segurou a mão, segurou do outro lado. No segundo round, aconteceu a mesma coisa, ele conseguiu ter tranquilidade para sobrepujar, né, para uma parte da luta com dificuldade, sobrepujar, dar uma tranquilizada e voltar para a estratégia dele, que era entrar na distância, machucar, chutar um pouco as pernas também. Na verdade, contra um wrestler é até meio difícil, né, ficar chutando as pernas, porque é um cara que pode derrubar a qualquer momento. Então, eu acredito que esse mix de luta em pé talvez seja eficiente um pouco por um motivo que eu vou mostrar aqui na luta para vocês. Numa luta de 3 rounds, tá? O cansaço, quem não é experiente, o cansaço pode chegar, com certeza. E eu queria mostrar para vocês aqui como o Kai Kara estava no terceiro round, depois de já ter feito muita força contra o Askarov. E também um outro ponto que é uma mão. Vou mostrar aqui para vocês. Tá? Vamos lá. Levar a luta para baixo. Espeta a linha de cintura dele com direto de direita. Bateu embaixo, bateu em cima. Responde. Esse momento. Tá, galera? Vou voltar mais um pouquinho aqui para a gente dar uma olhada. Espeta a linha de cintura dele com direto de direita. Ó, aqui ele tomou um cruzado forte, tá? Esse cruzado, ele vai tomar contra o Brandon, galera. Ele vai tomar golpe, tá? Então, o quanto que ele recebe esse golpe e fica tranquilo. Aqui ele já tinha feito muita força, estava um pouco cansado. Então, olha como ele volta. Vamos começar a ver.
Direita, bateu embaixo, bateu em cima. Responde com um cruzado de direito, Askarov. Respirando um pouco mais fundo. Caminhando para o minuto final da luta. Entra com direto de direita. O cara França novamente desequilibrou Askarov. Chute baixo. Logo o jab de esquerda. Momento em que o Askarov entrou com um overhand de direita. Respirando fundo de novo. O cara França espeta novamente a linha de cintura dele. Joga jab, joga direto, cruzou. Tomou mais um cruzadinho aqui. Direito, Askarov. Superman punch ali do cara França. Você viu? Quase pegou. Olha, Rod, a luta não tá. Mas eu acho que isso aqui já é suficiente. Pelo que a gente está vendo, ele dá. Não que ele canse, tá? Mas é muita força, né? Aqui ele já estava dando sinais que já estava um pouco mais cansado, o volume estava diminuindo, tinha força, que é a principal característica dele, mas ele estava dando já uma cansada. E a gente vê que o Brandon não tem isso. Ele não cansa, tá? Só se realmente for machucado e olhe lá. Beleza, galera? Então a gente já começou a ver esse segundo cenário, que eu acho que não vai ser eficiente para o Brandon, e eu acredito que vai ficar mais ou menos por aqui. Terceira, estratégia Brandon Moreno. Eu acredito que o Brandon tente isso no máximo 15% das vezes, essa estratégia. Tá? Então, no máximo. E essa estratégia, na minha opinião, ele não, no máximo, chutando alto, ele não vai usar, porque o Kai Kara é um cara que é um lutador muito forte, consegue voltar, né, das posições, a gente já viu isso acima. Então, haja vista dessa informação, eu acho que a luta deve ficar em pé. E essa luta, sendo 65-35, a gente já vai começar a olhar aquelas nossas linhas, que é importante a partir de toda essa nossa conversa. Beleza? Já estamos aqui com elas abertas. Brandon Moreno pagando 1,52 e o Kai Kara 278, ou 2,78, perdão. Tá? A gente vai abrir a tabela de odds aqui, tá? 1,52, 2,78. 1,52, 65%, ó. E a gente já vê que 35%, obviamente, vai ser ali por volta dos nossos 2,80. E era o que eu queria trazer um pouco para vocês, galera. Essa nossa análise é basicamente isso que a gente faz. Precifica, tá? Eu não tinha precificado essa luta ainda, precifiquei junto com vocês aqui, esse 65-35, principalmente porque eu queria demonstrar como é que funciona um pouco da nossa precificação, tá? Então, eu acredito que poucas vezes essa luta vai para o chão, tá? Principalmente pela característica dos dois que a gente já viu aqui. E vamos falar um pouco mais sobre a parte de decisão, que eu queria trazer como a gente analisa também isso, né? Então, dentro da parte dela ir para a decisão ou dela ir por nocaute, a gente precifica a partir da chance dele ganhar, tá? Se a gente precificou que ele tem 35% de chance, quantos por cento a gente acha que o Kai Kara France vai ganhar por decisão, tá? Ele tem uma característica de ganhar por decisão? Não. Ele TKO, ele é KO, dá KO em todo mundo, né? E nocauteia todo mundo. Então, dentre essas 35%, será que ele tem 15% de chance de ir para a decisão? Eu acho muito. Vamos colocar 10? Fechou. Vamos ver 10. 10% de chance, tá? Kai Kara France by decision. 5,26. Entre 10 e 15, né? Vamos ver a tabela de odds aqui, mais ou menos. Entre 10 e 15%, tá? 10, 15%. Devia estar pagando mais na nossa precificação, né? Ó, 10% seria 10, né? Entre 15, vamos falar de 15%, né? Então, vamos falar de 10, eu acho que é pouco, mas em 15%. Então, dá em torno de 6,5, e essa odd tá em 5,26, né? Então, 5,26 seria, vamos dar uma olhada, seria 20%, tá, galera? Então, o que a gente pode ver a partir disso? Que essa luta ir para a decisão, esses 35%, com Kai Kara France, pode ser uma boa pique. Apesar
a gente tem que entender os estilos, apesar dele ser um cara que leva a luta mais por decisão, ou mais por nocaute, tá? Então, como vocês viram, a gente precificou em 65-35, eliminou essas duas estratégias aqui, eliminou primeiro essa aqui e essa outra, porque provavelmente uma vai anular, um jogo de um lutador vai anular do outro, e precificamos mais a parte inteira em pé, e foi de acordo aqui com o que o mercado estava dizendo. Tá, galera? Então, o que eu acho dessa luta, trazer todo esse cenário e trazer para vocês, eu acredito que essa luta está bem precificada. Tá? O Kai Kara France é um bom underdog? É um bom underdog. Mas, para mim, não há margem. Quando a gente fala de margem, a gente precisa que essas odds aqui, 35%, que é essa probabilidade, ou seja, 2,80, está bem precificado, ela seja maior. Ou seja, a gente precifique como 40% e aqui esteja pagando 45%. Né? Então vamos falar o português um pouco mais claro. Se aqui tivesse pagando 3, valeria a pena, tá? 3,10, tá? Mas dessa forma, eu não faria pique na Moneyline Kai Kara France. Beleza, galera? Por conta do favoritismo do Brandon Moreno, pela parte boa do box e por eu acreditar que dentre essas 35% de chance aqui, ele precisa usar os low kicks em 35%. Se ele não vier com essa estratégia, provável, eu acredito que ele perde a luta, tá? Tem as mãos duras, tem eficiência, tem força, mas contra o cara mais durável da categoria dos moscas acho difícil. Beleza? Tamo junto, galera. Valeu. Hoje foi uma análise mais difícil, um pouco mais profunda, mas acho que chegamos aí ao denominador comum, à análise final. Não se esqueçam de dar uma seguida lá no UFC Lucrativo, de se inscrever no canal. Sempre vamos trazer informações aqui de primeira linha mesmo, trazer informações, se possível, dos bastidores. Tamo junto.